Salvíceras, olá você, muito bem, estamos aqui com o Êxodo Frente e Verso, no capítulo 3º, estávamos acompanhando a leitura da Bíblia NVI arqueológica e como a Bíblia NVI ela tem, além do texto da tradução com as notas de rodapé, as citações marginais, também ela tem os cards, né, os quadros informativos. Então a gente optou por separar o estudo do texto em si da leitura, da análise das informações dos quadros, que nem sempre trazem informações assim diretamente muito importantes para o texto. Às vezes são curiosidades e tal. No caso aqui de hoje, por exemplo, esse quadro que você vê na tela aí, os nomes de Deus, é uma informação um pouco mais assim abrangente, genérica e tal, porque ela se enseja no contexto do nome Eu Sou, que o próprio Deus de Moisés revela a Moisés no Monte Horebe, e também no contexto do nome Yahvé, ou Javé, Jeová, e tantas outras, Senhor, e tantas outras traduções que a gente acompanha aí, já comentei sobre isso no último vídeo. Ele também revela a Moisés esse nome. Ele, num primeiro momento, revela que Moisés deverá anunciar ao povo que Eu Sou o enviou, né? E num segundo momento ele diz, no versículo mais à frente, que o povo deverá se dirigir a ele, se reportar a ele, conhecer que o nome dele é Javé, ou, se preferir, Yahvé, Jeová. Aí tem bíblias que vão traduzir, como eu já falei, por Senhor, em letras versalete com S maiúsculo, e por aí afora, né? E aí tem bíblias que vão traduzir de diversas maneiras. Você vai encontrar Adonai, se for uma tradução mais apegada ao hebraico e assim por diante, tá ok? Bom, legal, então hoje vamos aí conhecer esse card, né, esse quadro interativo, os nomes de Deus, que é justamente nesse contexto sobre o qual eu falei agora há pouco. A Bíblia vai trazer assim um quadro que vai ofertar para o leitor uma visão um pouco mais rápida, né? Uma visão rápida, uma informação rápida, um pouco mais abrangente sobre esse assunto, sobre os nomes de Deus. Até porque não é uma enciclopédia, isso aqui é uma Bíblia de estudo, então tem que trazer, quando traz, né, esses quadros com informações, tem que ser informações bem resumidas, só para dar uma visão rápida, panorâmica do assunto, mas sem também nunca, né, entrar no pormenor. Bom, então aí você tem os nomes de Deus, e aí ele vai colocar na coluna da esquerda os nomes propriamente de Deus, com algumas variações em hebraico, e na direita onde se encontram na Bíblia, no texto da Escritura. Então você tem aí Deus, o primeiro deles, do hebraico Elohim. Ele quer dizer o que com isso? Quer dizer que quando você vê quase sempre, né, a palavra Deus na Bíblia entre aspas, tá? Porque, claro que no Novo Testamento você não vai ver Elohim, né? Não foi escrito em hebraico. Mas aqui no Antigo Testamento, sobretudo no Pentateuco, eu estou fazendo esse comentário, essa nota de rodapé, porque ele não explica isso, ele só coloca aqui o quadro e pronto, ele não explica, tá vendo? Aí você acaba acreditando, é um defeito, né, dessa Bíblia aqui, desse quadro, né? Você acaba acreditando, então onde aparecer Deus é a tradução de Elohim. O leitor, especialmente aquele que é incipiente, o neófito, né, o despreparado, ele vai achar, então onde eu ler a palavra Deus em português, né, no texto, é porque no original é Elohim, e não é assim, tá? Então, Deus, aqui no Pentateuco, quando você vê Deus, é porque é uma tradução de Elohim. É uma das principais traduções da palavra Elohim, tá? Porque você pode, inclusive, encontrar, de repente, em alguma tradução mais específica, a própria palavra Elohim, tá? Então, Deus é a tradução de Elohim. Onde é que você vê esse nome, né? Em Gênesis 1:2, no episódio em que nomeia o Criador transcendente a tudo o que existe. Então, ali aparece, já no primeiro capítulo, no segundo
né, versículo, no princípio a terra era sem forma, vazia, né? Depois ele diz que Deus criou Deus os céus e a terra. Então esse Deus aí no hebraico é Elohim, que traduzem por Deus, tá? Quase todas as traduções fazem isso. O segundo nome de Deus é Deus Altíssimo, do hebraico El Elyon, e indica a posição superior de Deus acima de todos os deuses das outras nações. Você vê isso em Gênesis 14, do 18 ao 20. El Elyon. Esse El aí, já falei sobre isso várias vezes aqui no nosso canal, ele é uma herança, né? É uma absorção do El, aquele outro deus semita, mais antigo. Mas que heresia, professor? Meu filho, mas essa é a história. Se o teu pastor lá, a tua igreja é de bunda, te ensinou tudo errado e vive ensinando tudo errado o tempo inteiro, o problema é seu, tá entendendo? Aqui a gente ensina o que é o correto. É verdade, o nome de Deus, como é encontrado na Bíblia, inclusive no original, é caudatário, é consequência, é herança, herdeiro, enfim, do nome de um outro Deus, como vários nomes de Deus na Bíblia são consequências, né, são misturas ou diretamente herdeiros de nomes de outros deuses, e não só o nome de Deus, várias outras coisas, desde ações, culturas, caracteres, traços religiosos, culticos e tantas outras coisas, língua, né, aspectos linguísticos da língua dos israelitas e tantas outras coisas são herança, né, ou são consequências de um sincretismo, de uma mistura, né, cultural, de um caldo cultural, um caldo histórico. E isso não só com o povo de Israel, com qualquer outro povo, no Brasil mesmo. Você tem uma mescla de traços culturais, linguísticos, genéticos, inclusive, né? Quando a pele, passando pela língua até, digamos assim, um inconsciente coletivo, tudo isso por conta de uma mistura de sangues, credos, línguas, nações, culturas, porque esse é o mundo, né? E a globalização não começou só agora de uns séculos para cá. A globalização sempre existiu, né? Sempre existiu. Claro que aqui, milhares de anos atrás, não era em escala tão abrangente, mas o mundo conhecido que era esse, aqui basicamente a Ásia, né? O mundo mais assim literariamente conhecido, a Ásia, parte da Europa e tal, e aí da África, quem vivia ali, os povos que viviam ali, sempre se misturaram, sempre se conectaram. A gente vê isso, por exemplo, aqui mesmo no texto bíblico, né? Quando o povo de Israel, nômade por excelência, vive daqui para ali, entra no Egito, sai do Egito, vai para a Terra Prometida, e é isso, é aquilo outro, né? Depois é o cativeiro. Isso aí é coisa mais normal. Então, o próprio nome do Deus desse povo também vai sofrer essa intervenção, nenhum problema, tá? Então, sem infantilidade, é assim que é, e não pode acreditar que a Bíblia não tem erro, né? E que você vai se deparar com uma série de coisas novas, de surpresas que não eram para ser surpresas aqui no nosso canal, porque eu simplesmente ensino aquilo que não aquilo que está autorizado a interpretação oficial da igreja a ser. Terceiro nome é Senhor, aquilo que eu falei para vocês, né? Em versalete, com o S maiúsculo, é a tradução de YHWH, o tetragramaton ou tetragrama, né? Que, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém é Yahvé, né? Ou na Bíblia edição pastoral é Javé, né? Na Bíblia CNBB também é Javé, e assim por diante. Na Bíblia, por exemplo, a ACF ou a ARC, agora não me recordo, é Jeová, acho que a ACF é Jeová, né? Então nomeia o Eu Sou, o Deus da sarça ardente aqui deste capítulo. O nome está associado à aliança firmada entre Deus e Israel e fala de seu caráter pessoal e de sua natureza relacional. E você também tem Senhor, também às vezes em versalete, às vezes sem ser em versalete, que também traduz, né, ou é a tradução de Adonai. Por quê? Porque Adonai é como os judeus preferem traduzir ou chamar o nome, o tetragrama, né, YHWH, tá?
tá? Inclusive as vogais de Adonai é que serão usadas para o nome, para serem colocadas no meio do tetragrama, a partir do século VIII, para vocalizar esse tetragrama, para grafar a vocalização desse tetragrama. Adonai, né? Então Adonai é traduzido por Senhor, também revela a Deus como dono e Senhor de toda a sua criação. Por exemplo, em Josué 3:11. Tá? A gente não vai nesses versículos não, porque não tem necessidade, tá? Deus Todo-Poderoso, no hebraico El Shaddai. Então quando você vê lá no hebraico, por exemplo, na Gênesis 17:1, El Shaddai, que a Bíblia de Jerusalém mantém, El Shaddai inclusive, não traduz. Muitas vezes as Bíblias traduzem, no lugar de El Shaddai, traduzem Deus Todo-Poderoso, né? Aponta para o poder de Deus, criando e sustentando toda a vida. E, como diz Oswaldo Luiz Ribeiro, El Shaddai, a tradução disso não era para ser Deus Todo-Poderoso, tá? Aconselho que você coloque aí no YouTube El Shaddai, canal do Necromante, Tenda do Necromante, que é o canal dele. Vai aparecer lá um vídeo ou dois, ele explicando a tradução correta de El Shaddai, tá? Não seria Deus Todo-Poderoso. Deus Eterno aparece um pouco menos, é a tradução de El Olam, né? Enfatiza a imensidão e a eternidade de Deus, também em Gênesis, só que no capítulo 21, versículo 33. Deus, aquele que vê, essa é uma expressão, né? Quase uma frase, para o hebraico El Roer, né? El Roer, revela a beneficente onisciência de Deus, que vê a necessidade de seu povo e se importa com ele o bastante para socorrê-lo e libertá-lo. Está lá em Gênesis 16:13. Deus, o Deus de Israel, outro nome, Deus, o Deus de Israel, uma frase, praticamente uma frase, mas é a tradução de El Elohá Israel, né? Atesta o poder supremo e providencial de Deus, que vigia e cuida de Israel, seu povo eleito. Está lá em Gênesis 33, 19 e 20. O Senhor da nossa provisão, né? O Deus da nossa provisão, YHWH, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh. Testemunha a capacidade de Deus de sustentar o fiel em provações e tentações. Está lá em Gênesis 22, 13 e 14. Recomendo até que vocês botem aí na internet, procurem pela música do Kleber Lucas, né? Aquele cantor que parece que está mais para lá do que para cá na fé. Parece que está não apenas desviado, né? Mas muito bem enviado, ou seja, muito bem encaminhado, muito bem endireitado na vereda, só que na vereda contrária. Mas isso não é o caso aqui. Mas ele tem uma música que ele vai falando os nomes de Deus, né? E por último, mas não menos importante, Senhor dos Exércitos, YHWH, Yahvé Sabaoth, designa Deus como Criador e líder do exército celestial. Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Então, e o que eu acho a respeito do uso cultico desses nomes no hebraico? Eu acho que não acho nada. Eu acho que a pessoa pode usar muitas vezes em orações, em cultos. A pessoa começa às vezes para mostrar que sabe hebraico, ou simplesmente porque ela acha bonito, ou porque, enfim, sem querer aparecer, porque ela sabe que o nome é Yahvé Sabaoth, Jeová Jireh, ou coisa assim. Ela usa o nome, ela usa esses apodos de Deus, que são traduções mais, digamos assim, hebraicas, né? Mais fiéis ao hebraico. Mas acho que assim, tanto faz se você quiser chamar de Deus, quiser chamar de Senhor, quiser chamar, são os dois principais apodos, né? Deus, Senhor. Tem gente que chama de quando alguém vai falar Yahvé, geralmente fala Yahvé mais alguma coisa, Yahvé Sabaoth, alguma coisa assim, Yahvé Jireh, mas na verdade ninguém no culto quase usa Yahvé, né? Uma ou duas bíblias que usam essa palavra, muito menos Javé. Um ou dois católicos, você vai ver aí
usarem a palavra Javé, e geralmente o pessoal mais assim estudante da palavra, né, no meio católico, é que vai usar Javé, porque nas Bíblias católicas geralmente vem Javé mesmo, ou Yavé, como na de Jerusalém. Mas muito pouco, né? 99% das vezes, quando o Deus do Antigo Testamento é citado, referido no culto, usa-se Deus mesmo, Senhor, às vezes Senhor dos Exércitos, Jeová, Jeová Jireh, mas assim, geralmente fica tudo concentrado em Deus e Senhor, Deus e Senhor. E como no meio protestante, né, e também no meio católico, o Deus do Antigo é o Deus do Novo, então eles não fazem acepção, né, não fazem distinção. Lembrando que o Deus do Antigo, o Deus do Novo, é o Deus de antes do Antigo, de depois do Novo, é o Deus de sempre, porque é o Deus eterno, não tem outro, né? Na minha opinião, Deus é Deus, não tem outro, acabou. Então é claro que o Deus do Antigo é o Deus do Novo, que é o Deus do Velho, que é o Deus do recente, que é o Deus de antes, de depois, no sentido assim, ôntico, né? No sentido existencial, porque ele é, inclusive, independentemente de Bíblia. Mesmo que não houvesse Bíblia dizendo os seus nomes e suas histórias, Deus seria, continuaria sendo desde sempre. Agora, literariamente falando, analisando textualmente a coisa, é claro, é óbvio que o Deus do Antigo, ou seja, o personagem do Antigo Testamento, chamado Deus, não é o mesmo personagem, eticamente falando, do Novo. É o mesmo personagem, porque o Novo Testamento a ele se refere como sendo o mesmo, porque os escritos judaico-cristãos a ele se referem como sendo o mesmo. Então, textualmente falando, é o mesmo, sim. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, porque o personagem do Antigo ele é ressignificado ou atualizado no Novo, com a reafirmação da mesma identidade. Então é sim o mesmo personagem. Porém, eticamente falando, né, caracteriologicamente falando, palavrinha difícil, caracteriologicamente falando, não pode ser o mesmo, porque a não ser que ele tivesse se transformado bastante e por definição, Deus não pode sofrer mutações, muito menos de tamanha profusão e em seu caráter. Então, logicamente falando, ou seja, à luz da lógica argumentativa, filosófica, né, e também à luz da caracteriologia, da ética e tudo mais, o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus do Novo Testamento, porque as ações, as características, o modus operandi do Deus do Novo é muito diferente em muitas passagens do Deus do Antigo, né? E não é só porque a aliança mudou, porque a gente está aqui diante de uma aliança nova, lá é uma aliança antiga, aqui é um testamento novo, lá é um Antigo Testamento. Não é só porque mudou a aliança, porque se mudasse a aliança, ainda assim o caráter desse Deus não poderia mudar, porque ele é Deus, e Deus é imutável por definição. Se fosse mutável, ele não seria Deus. Mas independentemente do nome, independentemente do personagem Deus no Antigo ou no Novo, independentemente do uso que se faz desse nome ou dos textos hoje, ontem e sempre, enfim, independentemente de tudo isso, independentemente do que todos afirmem que o Deus do Antigo é o Deus do Novo, para além disso tudo, se você for examinar o caráter, ou seja, a ética do atuar divino desse personagem bíblico, se você for examinar, você não vai encontrar nenhuma coerência no agir que esse personagem tem no Antigo e do agir que ele totalmente diferente que ele atua, que ele inseta no Novo Testamento, porque são dois agires totalmente diferentes. Um é o Deus que mata a criança, que brinca com as pessoas, pesa a mão, traz doenças, como aqui mesmo em Êxodo 3, vai trazer pragas,
e mexe com o coração das pessoas, mas não mexe quando é para mexer, como foi o caso aqui do faraó, que ele não tocou no coração de faraó para liberar o povo, mas tocou no coração de milhares de egípcios para darem ouro e prata para os israelitas saírem do Egito. É um Deus que mata criancinha, mata grávida, manda seus soldados e profetas fazerem isso. Enfim, é um Deus de guerra, um Deus bélico, porque o povo e os escritores que escreveram essa história fictícia eram bélicos, né? Então é um Deus à luz, ou sob a inspiração, ou na mesma clave do compositor do texto, do autor, do redator, tá? Ou seja, é um Deus produto da cabeça do escritor, que serve é um Deus que serve ao propósito, digamos assim, da casta sacerdotal, do escritor, ou seja, para induzir comportamentos ou conservar valores. O Deus, contudo, todavia, malgrado, no outro extremo do Novo Testamento, já é um Deus de amor, já é um Deus do perdão, já é um Deus que manda você dar outra face. Jamais esse Deus que manda da outra face, mandaria Moisés da outra face, mandaria qualquer juiz de Israel, qualquer soldado, Josué, companhia limitada, dar a outra face. Esse Deus, diferentemente, lá nesses textos veterotestamentários, manda passar o rodo, manda invadir, matar. Jamais Davi daria outra face, jamais Joabe daria outra face, mas num polo totalmente contraposto, lá no Novo Testamento, esse Deus que o próprio Novo Testamento fala que é o mesmo, mas não é na prática, né? É no texto, na análise literária, mas na análise pragmática da coisa, factual da coisa, e até mesmo lógica e caracterológica da coisa, esse Deus não pode ser o mesmo por conta disso, porque lá no Novo Testamento, esse mesmo Deus que manda matar, manda fazer um monte de barbaridade, é o Deus que vai mandar dar outra face, dar a capa, né, ser bonzinho, não pode nem cortar a orelha do Malco, né, Pedro? Porque senão você está levantando a espada, quem levanta a espada pela espada será ferido, e etc, etc, etc. Mas por quê que mudou? Porque também mudou o escritor. A comunidade redatora do Novo Testamento, Paulo e companhia limitada, Paulo, os evangelistas, e depois deles a geração subapostólica e por aí afora, que vão formar a partir do Novo Testamento também os primeiros textos teológicos de apologia e filosóficos cristãos, daí para frente, e vão formar e solidificar a base da igreja. Toda essa comunidade redatora habita num outro universo, num outro modus operandi. Não tem a mesma mente, a mesma forma mens do escritor israelita, hebreu, judeu, de centenas de anos atrás. Não tem, já houve uma ressignificância total das bases de valores, de princípios, e tudo, cultura, a própria intervenção da cultura helenística e tal, a fé muda, tudo vai mudando, é outra religião. Por isso que realmente é uma outra religião que nasce, por isso que no cristianismo é cristianismo e judaísmo é judaísmo, entendeu? Não é à toa, porque realmente é uma outra, é uma cisão, é um rompimento, e dali desse judaísmo vai nascer o cristianismo como uma outra religião com outras bases. Então por isso é que na prática, por mais que se diga, eu vou deixar bem claro para a gente terminar o vídeo, porque isso tem que ficar muito claro. Por isso que na prática, mesmo que se leia o Novo Testamento, personagens do Novo Testamento dizendo que o Deus do Antigo é o Deus do Novo, por mais que o pastor, o padre digam que o Deus do Antigo é o Deus do Novo, né? Por mais que os escritores santos e o cacete digam que o Deus do Antigo é o Deus do Novo, por mais que o próprio texto diga isso, o próprio texto da Bíblia diga isso, na prática, factualmente, ou seja, em verdade, o Deus do Antigo não pode ser o Deus do Novo, porque a não ser que ele fosse um Deus passível, ou seja, sujeito a sofrer uma mudança. E, por definição, assim, é impossível que Deus sofra mudança de qualquer espécie, porque ele deixaria de ser Deus. Veja lá o meu curso de metafísica, quando eu explico isso aí, tá? Então, é óbvio que
de novo, caracterologicamente, ou seja, à luz dos caracteres desse personagem, factualmente, ou seja, à luz dos fatos, logicamente, ou seja, à luz dos raciocínios lógicos, tá entendendo? E até mesmo, digamos assim, espiritualmente, porque se você for analisar as ações ou as consequências delas, das ações promovidas ou, digamos assim, abrigadas, salvaguardadas por esse Deus do antigo, e comparar com as ações incentivadas, ordenadas, abrigadas ou salvaguardadas do Deus do novo, se você comparar as ações desse Deus do antigo com as ações do Deus do novo, ou se for comparar as falas do Deus do antigo com as falas do Deus do novo, você vai também, por que não, comparar os pensamentos do Deus do antigo com os pensamentos, propósitos do Deus do novo. Se você comparar tudo isso nesse binômio, você vai chegar à conclusão inevitável de que realmente não se tratam do mesmo Deus. É impossível que sejam o mesmo Deus, tá bom? Então, esse foi o quadro Os Nomes de Deus, onde exploramos aí um pouquinho alguns dos nomes. Tem mais nomes aí ao longo da Bíblia, inclusive indo para o Novo Testamento, né? Mas são esses os principais, talvez, aí, nomes de Deus dentro da Bíblia Sagrada.